Ricardo, primeiramente, então, gostaria de te agradecer por você estar batendo esse papo aqui com o Projeto Empreender a Mais. Como eu te falei, esse projeto tem o intuito de ajudar pessoas que têm o sonho de ter um negócio próprio e por algum motivo ainda não começou, né? Talvez está naquela fase do medo, talvez está naquela fase de não sabe por onde começar. E a ideia nossa de contar a sua história aqui, eu fico muito feliz de ouvir sua história, ouvir a história de empreendedores. E ouvindo a sua história, você contando a sua história aqui, de alguma forma ajuda essas pessoas que têm esse sonho também, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Henrique, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, participar desse bate-papo. Para mim é sempre enriquecedor. Na verdade, a gente aprende mais do que ensina. E, primeiramente, dizer que eu não me considero um exemplo para ninguém, mas, de repente, como você falou, alguma coisa aí da minha história pode incentivar ou ajudar alguém a começar o seu negócio, empreender, que eu acho que o Brasil precisa de empreendedores, pessoas que trabalhem, que acreditem no seu sonho e vá em frente. Eu estou aqui à disposição e podemos começar. Legal, legal. Ricardo, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Tá. Henrique, eu sou Ricardo, as pessoas me conhecem mais por Ricardo Valise, que é o sobrenome da minha família por parte de mãe. Tenho 57 anos, tenho uma filha linda, Mariana, que está com 13 anos. Sou nascido em Taubaté, mas pelo fato do médico pessoal da minha mãe ser de lá, atender lá, mas nasci lá aqui, já vim direto para cá. Então, sou pindense, sempre morei aqui onde eu estou, próximo aqui ao Café Mariquita, minha família toda reside por aqui. E eu sou criado em Pinda, conheço todo mundo, meus negócios todos foram feitos aqui, eu já tive várias coisinhas, sempre tentando acertar, mas é isso, tenho 57 anos, busquei primeiramente uma carreira, fazer uma faculdade, como todo mundo faz, que era veterinária, mas acabei desistindo da veterinária para seguir um sonho que eu sempre tive, que é de trabalhar com arte. Eu sou artista plástico, sempre gostei muito de desenho, de pintura, e acabei, daí para frente, minha história mudou, aconteceu um monte de coisas que a gente pode ir falando de acordo que a conversa for progredindo. Mas basicamente é isso. Que legal, Ricardo, que legal. Então você é de Pinda mesmo, né? Nasceu em Taubaté, mas já veio direto para Pinda. Mas me conta um pouquinho da infância, adolescência, alguns pontos aí que você pode aqui contar para a gente, para te conhecer mais. A minha geração, né, dos 60, 70, ou 80 também, foi uma geração afortunada, porque a gente podia brincar na rua, a gente podia andar por essa cidade todinha, para lá e para cá de bicicleta, voltar de noite, de madrugada, não tinha problema nenhum. A rua era repleta de criança, a gente brincava, ia para a escola de manhã, voltava à tarde toda brincando, ia no clube literário, que é aqui pertinho, nadava, passava tudo. Tive uma infância muito rica, com muitos amigos, assim. Hoje eu lamento muito pela minha filha, Mariana, que eu te falei, que já não tem mais essa vivência, na rua já não tem mais nenhum amiguinho, nenhuma amiguinha, mas a minha infância foi muito rica. Então brinquei muito, nadei muito nesses rios aí de Pinda, Piraquama, Ribeirão Congo, enfim, andei por isso aí tudo. E estudei aqui, depois eu fui estudar em Taubaté, fiz o industrial lá em Taubaté, um técnico de edificações, e daí para frente começou a busca por uma profissão, muito sem noção do que fazer, muito naquela de agradar a família, agradar o pai. Então, primeiramente, eu busquei agronomia, porque minha família é de pecuarista. Entendi. Eu entrei, inclusive, na faculdade, mas não cursei, fazer o cursinho em São José, mas ainda em dúvida, viu, Henrique? Sem noção do que fazer, sem saber se estava no caminho certo. A gente é muito jovem, aí com 17 anos, buscando uma profissão, e sempre com aquele sonho latente de trabalhar com arte. Sempre gostei muito de pintura, estudava sozinho, sou um autodidata, buscava técnicas, sempre buscando alguma coisa nesse sentido, e até que eu passei em veterinária e fui fazer veterinária no Rio, na Federal, na Universidade Rural. Lá na Rural, eu passado já no segundo ano de faculdade, eu estava numa infelicidade muito grande, que eu não tinha certeza se era aquilo que eu queria, e aí entra um parênteses, Henrique, que muitos jovens hoje estão passando por isso. Eu, inclusive, hoje estou com uma pessoa que tem uma filha de 18 anos, que acaba também de desistir de uma faculdade de veterinária, por coincidência, por não saber se é esse mesmo caminho, não tem uma vivência. Então, é uma fase muito difícil da vida da gente, né? Sim, sim. Para fechar, determina muita coisa, né, essa fase, né? Muita coisa. E eu acabei, então, desistindo para fazer na verdade, não é faculdade, é um curso, é a Escola Pan-Americana de Arte em São Paulo.
Fui para São Paulo fazer esse curso e me formei lá, né? Só que é um curso, na verdade, não é uma faculdade. E eu volto para Pinda com um diploma debaixo do braço e o que eu vou fazer? Tinha. Tem muito aí isso, a né? coisa apertou pro meu lado porque eu não tinha o que fazer. Daí para frente, Henrique, vieram várias pequenas empresas que eu montei até chegar onde eu tô hoje. Tá, legal. A gente vai falar sobre isso, é muito importante. Mas eu fiquei com algumas dúvidas aqui e desperta aqui essas dúvidas. Essa relação que você falou de família, né? Que você foi por influência da família, buscar a veterinária, mas ainda também estava com o sonho de, né? Na parte de artes. Essa parte de artes teve alguma influência também ou não? Era uma questão sua? É uma questão minha. Sempre foi uma questão minha. Na minha família não tem ninguém que gosta disso, que faz isso. Eu sempre gostei demais de artes plásticas. E difícil, né? Hoje ainda eu me questiono o que eu poderia ter feito com artes plásticas. É difícil ganhar dinheiro, como a gente ouve muito frequentemente falar de músico, né? Músico que tenta viver da música, mas acaba ficando nos barzinhos da vida e depois tem que fazer alguma coisa, né? Partir para o ganha-pão, né? Às vezes você atua em dois empregos. Eu me casei por 2 vezes e no primeiro casamento, quando eu me casei, eu estava tentando ser artista plástico. Mas não deu certo, porque a gente precisa de uma coisa mais fixa, né? Pagar as contas tem dia para pagar, todo mês tem uma data certa. E eu consegui vender alguns trabalhos, mas não era uma coisa que podia considerar um ganha-pão fixo, uma coisa certa, né? Então, esse sonho durou por um período e depois acabou. Ricardo, como que foi a recepção aí dos seus pais na época de você trocar a faculdade de veterinária para arte? Então, eu sempre tive muito apoio da minha família, Henrique. Meu pai me apoiou, mas é lógico, e sempre com o coração apertado, porque a gente, hoje eu tenho a idade que ele tinha na época, a gente tem mais experiência de vida, né? Se trocar uma faculdade federal, onde você já está ingressado, já está cursando, para um curso, né? E ainda mais um curso de arte, uma coisa tem futuro, né? Posso dizer que é sem futuro, porque é muito difícil você ingressar no mercado artístico. Então, eu acredito que foi para eles, na época, um baque também. Como foi para mim, depois eu fui percebendo isso no decorrer do tempo, mas aí foi bom, porque daí vieram as empresas, né? Comecei a empreender. Que legal, que legal. Ô, Ricardo, lá no curso de arte, você teve alguma matéria, na grade ali de empreendedorismo ou não? Não, nada. Na verdade, a Pan-Americana de Artes, naquela ocasião, eles encaminhavam, pelo menos eles direcionavam muito os alunos para a publicidade, para o marketing. Não ser um artista plástico no sentido de produzir quadros e vender, né, galerias e tal. Naquela época estava muito pungente esse negócio de... como se chama? Esses escritórios de arte famosos, escritórios de publicidade, Wagner, o Washington Oliveto, essa turma toda aí. Esse é o nome. Agência de publicidade. Naquela época estava fervilhando esse negócio de agência, e então eles encaminhavam para ser ilustrador, para ser diretor de criação. Mas aqui na nossa região, eu cheguei a trabalhar numa agência de publicidade em São José dos Campos, mas aqui na nossa região, isso era 87, não tinha. A Globo estava chegando no Vale do Paraíba. Entendo. Então era muito difícil, tinha muito como trabalhar nesse setor aqui. Eu sempre muito de ficar na minha terra, de ficar aqui, não saí, não fui para fora, acabei que esse sonho de publicidade, que nem era muito a minha praia era mais arte livre mesmo. Eu pergunto isso porque essa acho que é umas grandes coisas que precisa mudar do curso, é isso, né? Não, é aquilo que você falou, não colocar o diploma embaixo do braço e depois não saber o que fazer. Porque as pessoas precisam encaminhar no sentido de, dá para empreender com isso. E começar a pensar nisso. Eu conversei com uma artista plástica, acho que uns 2 bate-papo atrás, que é a Gabriela Aldra, aqui de Taubaté. Ela é ceramista, né? E, cara, ela tem uma visão muito empreendedora, né? Pelas influências que ela teve. Ela aprendeu junto com a bisavó, que viveu até os 100 anos, que passou para ela a arte. Só que ela começou a ingressar, assim, dar aulas, dar 3 formatos de aulas, alugar os fornos para queima de outros artistas, além de dar workshop. Então, ela teve uma visão empreendedora já com algumas influências, que eu acho que é algo que mudou, né? Mas ainda precisa mudar muito, porque senão a pessoa, principalmente na questão da arte, né? E eu converso muito com a minha professora de teatro também,
que ela fala que, nossa, tem muitas pessoas que se formam em teatro, né, como atriz, como ator, depois não sabem o que fazer, porque poucos vão, assim, para um teatro bom, ou para uma emissora boa. Aí que começa, acho que, a visão empreendedora, né, igual ela faz. Ela trabalha com autoconhecimento no teatro. Ela faz dinâmica de autoconhecimento para o teatro, né? Esse é só um ponto que eu queria falar aqui, porque... Posso fazer um parênteses? Pode sim. Você sabe que existe, inclusive, uma linha que diz que o lado artístico é o lado direito do cérebro e o lado esquerdo é o lado mais analítico, onde entra um pouco essa administração mais racional. Uhum. Então eu acho que para os artistas, tanto que você pode ver, a maioria dos artistas são sempre mais louca, nesse sentido de ser mais desligado, mais direcionado para a arte em si. Mais sonhador, né? Mais sonhador. E aqueles que se destacam são aqueles... É uma minoria, eu acredito, no sentido de trabalhar com a administração desse projeto. Perfeito. A maioria dos artistas, eles precisam de um marchand, alguém que cuide disso para ele, que cuide do horário, que cuide da venda, que cuide do despacho da obra. O artista está lá na criação dele, então acho que tem um pouco disso também. Essa pessoa que você entrevistou é uma afortunada, porque ela tem os dois lados que caminham juntos, né? E Flora, né? É isso mesmo. Mas dá para ver o que ela gosta mesmo de fazer é criar. Dá para ver. Só que ela entendeu que se ela fosse seguir esse caminho, igual a minha professora de teatro também, se ela quiser continuar com esse sonho dela, ela precisava colocar o empreendedorismo junto. Pensar nessa gestão, pensar em vendas, pensar em divulgação, né? É aquilo que você falou, o lado artístico tá ali, mas vem um pouquinho o lado gestor também, para entender tudo isso, né? Mas eu entendo bastante disso porque, assim, eu sou um pouco sonhador também. Na verdade, eu sou muito sonhador. Eu entendo esse lado mais emocional, esse lado mais criativo, né? E entendo o que você falou, que às vezes precisa mesmo ter pessoas do nosso lado para gerenciar tudo isso, para fazer esse equilíbrio. Porque o artista, não adianta, o que ele vai gostar de fazer mesmo é justamente criar. E aí que tá um ponto também, viu, Ricardo? Porque às vezes o artista ele vai abrir um negócio e ele sabe que, ou talvez não sabe no momento, que além de criar ele vai precisar fazer a gestão de tudo isso. E na maioria das vezes o criar vai ficar assim, bem pouco, assim, perto das tarefas diárias de gestão. E aí o que acontece? Pode ser que não fica feliz. Aí precisa agregar pessoas. As responsabilidades são muitas, né, Henrique, de um negócio. Eu entendo bem disso, assim. Então, eu acho que... E uma coisa interessante, o empreendedor, inclusive quando você vai fazer esses cursos do Sebrae, existe uma relação de adjetivos para um empreendedor, né? Então, ele tem que ser criativo, ele tem que ser arrojado, ele tem que ser organizado, ele tem vários itens, né? E ninguém é tudo, concorda? Você pode ter... criativo, você pode ser organizado, mas você pode não ser arrojado, você pode não ser... enfim, tem vários adjetivos aí, várias qualidades, e então a gente precisa... E aí que entra as parcerias, né? Entram as parcerias. A gente tem que colocar pessoas em determinados lugares. Por exemplo, eu sou uma pessoa hoje que enfrento problemas sérios com a divulgação de mídia. Não é minha praia, eu não sou uma pessoa ligada no virtual, não é, minha coisa é outra. Então eu preciso de ter um parceiro, um terceiro que cuide disso para mim, né? Então, no decorrer do caminhar da empresa, a gente vai tendo um pouco mais condição, inclusive, de contratar alguém. No começo é difícil pra caramba, você tem que fazer tudo. Você atende a porta, você varre o seu estabelecimento, você vende, você entrega. Quantas vezes eu já tive que baixar a porta do meu estabelecimento, colocar uma plaquinha, volto já, e fazer entrega e voltar a abrir. Porque é assim que a gente começa, né? Sem dúvida. E depois você vai andando, você vai agregando parceiros e o seu negócio começa a ter uma outra visão mais profissional, né? E o legal, Ricardo, é ter essa clareza. Ter essa clareza. O problema é que às vezes as pessoas não têm essa clareza, né? Dessa visão de negócio, né? Quando você fala assim, eu falo que a mentalidade empreendedora tem mesmo de ser criativo, de ser, né? Não ter medo do risco, de ir mesmo com medo, de ter aquela coragem, de inovar, de fazer do seu próprio jeito. Mas, por isso que eu falo a questão do autoconhecimento. Ricardo, só para você entender, um dos nossos aqui ponto que a gente quer falar para as pessoas é se autoconhecer primeiro antes de empreender. Porque eu acho que está aí as grandes causas de quebra de empresa no Brasil. A pessoa não se conhecer e entrar num negócio. Porque assim, quando você não sabe das suas forças, das suas fortalezas, fica tudo muito mais escuro o caminho. É aquilo que você deve se clarizar, eu sou bom nisso eu não sou bom.
né? Mas tem pessoas que nem sabem o que é bom ainda. Não se conhece, assim, de verdade a si mesmo. Você fala, isso eu quero para minha vida e isso eu não quero para minha vida. Aí quando você tem esse processo do autoconhecimento antes, fica mais fácil de você achar algo, né? Ou seguir seu sonho com essa clareza de quem que você é. A gente aqui reforça muito. A gente tem até uma frase que é assim, antes da sua empresa vier ao mundo, ela precisa nascer dentro de você primeiro. Porque eu acredito que aí nasce algo com mais propósito, né? Propósito é uma coisa muito assim grande, né? O pessoal tá falando hoje, mas o propósito que eu falo é saber pelo menos um caminho seguir. Porque quem não sabe o que quer, vai seguir qualquer caminho. E o problema é chegar lá na frente e não gostar do caminho que seguiu, né? E isso que você falou é muito importante, saber o que eu sou bom e o que eu sou, sei lá, não sou bom, ou sou meio pereba mesmo, eu preciso agregar pessoas, no começo vou ter que fazer tudo, mas quando eu tiver recurso eu já preciso contratar pessoas, porque senão você fica infeliz. Você fica infeliz num negócio que é um negócio legal, que você gosta, mas a gente sabe que vem períodos difíceis, aí nesse período difícil você não tá tão feliz, é fácil para desistir. E é o que tá acontecendo com as pessoas, né? Eu acredito que acontece muito, Henrique, assim, eu percebo muito, tem muita gente que trabalha a vida toda numa empresa, por exemplo, e aí pega lá seu dinheiro, quando sai, se aposenta, aí vai fazer o sonho, vou montar um bar, um restaurante, uma coisa, investe tudo naquilo, compra tudo, e de repente a visão de quem está por trás do balcão é muito diferente daquele que foi sempre assalariado, sempre teve o seu salário ali no final do mês certinho, você administrar aquilo tudo. Não é assim, né? Eu acho que hoje eu ouço muito aí um zum, as pessoas chamando os empreendedores de coxinha, as coisas não caem no colo dessas pessoas. Tudo acontece, mas passa por um sonho, esse sonho tem que ter um projeto, esse projeto tem que ter ação, e isso não é para qualquer um. Então não é simples, não é falar os empregados acham que os patrões exploram, não é bem assim. A coisa é bruta para quem empreende, é muito encargo, é muita... Então, se a pessoa puder, inclusive, antes de abrir uma empresa mesmo, se ela puder começar meio na informalidade, acho que seria até muito interessante, né? Sim. Não dá certo, você já tem que começar com uma empresa por determinados fatores, mas eu acho que a vontade de empreender é grande e as pessoas têm que ter coragem. É uma coisa é aquela frase, né, cara? Você começar empreender, às vezes sem sair do seu próprio, né, do trabalho que você está. Você começar a ter o seu negócio para testar, né? Isso é muito importante, porque no dia a dia que você vai ver realmente ali tudo que vai vir. É no dia a dia. Planejamento é legal, tem que ter, senão a chance de falhar é muito grande também. Mas no dia a dia que você vai aprender. No dia a dia ali no campo de batalha mesmo. Então, se você conseguir fazer algo antes de realmente, quando você começar a abrir sua empresa mesmo, você testar produto, validar o seu produto, conhecer alguns clientes, as dores dos seus clientes, os desejos dos seus clientes, entender tudo isso é muito importante. Pensar grande, mas começar pequeno. É aquilo que você falou, isso é muito comum, as pessoas investir tudo que tem, uma rescisão, e colocar tudo no negócio, às vezes sem se autoconhecer, né? Às vezes começa um negócio que vai contra, às vezes até os próprios valores dela, mas ela ainda não sabe quais são os valores. Ela precisa entender isso. Sim. E depois de um tempo não tá tão feliz, fala, putz, não era isso. Mas aí investiu tudo. Tá acontecendo muito isso, né? É verdade. Uma da ideia do nosso projeto realmente é para ajudar nesse ponto dessas pessoas. Sim. Porque mais de 90% dos negócios aqui no Brasil, Ricardo, são feitos de famílias. Tem relação familiar. Então, para um negócio quebrar, a chance de dar algo errado com a família é muito grande também. A gente sabe, a questão de dinheiro, acontece alguns conflitos, né? Então, porque assim, um dos meus grandes valores de vida e da minha esposa é família forte. Então, por isso que a gente precisa seguir com esse projeto para ajudar essas pessoas a prosperar. Porque um negócio prosperando, sendo mais de 90% de pessoas de negócio que são familiares, a gente vai estar ajudando diretamente a família também, né? E as pessoas precisam entender isso. Tem bastante gente falando, né? Mas a gente que vai ser mais uma voz aqui falando também para essas pessoas e conhecendo a história e falando sobre isso aqui na prática, né? E eu considero, inclusive, que às vezes você falou que alguns negócios familiares também não dão certo, e não é nem pelo fato, você mencionou um item que seria o dinheiro, e eu acrescentaria outro, talvez cada um tem o seu jeito de trabalhar.
E tem que ter muita humildade dentro de uma empresa familiar. Até a própria hierarquia tem que ser um pouco quebrada, porque senão, se for seguir a hierarquia, o pai ou a mãe fala, não, vai ser do meu jeito. E às vezes o jovem tem uma visão um pouco mais moderna, mais assertiva daquele negócio. Então tem que ter uma certa divisão, assim, né? Entre família e negócio, né? Sim, tem que ter uma conversa, as pessoas têm que estar abertas o meu filho está tomando conta do negócio, então ele fala e eu vou fazer, porque é muito difícil, sociedade é difícil, cada um tem uma forma de trabalhar, tem um timing de resolver as coisas, tem um jeito, tem um que é mais direto, mais bravo, o outro é mais passapano, calma um pouco. É igual casamento, né, Guilherme? Nós estamos falando de família, desculpa, Henrique, nós estamos falando de família. Dentro do casamento, um cede mais, outro cede menos. Sim. Agora é minha vez de ceder, vamos conversar, não vamos levar essa rusga para frente, vamos resolver. O negócio é parecido com o casamento, duas pessoas trabalhando junto, ou uma equipe trabalhando, cada um pensa de um jeito, que para um é muito natural, para o outro é extremamente ofensivo. Sim. Então a gente tem que saber administrar relacionamentos, né? Sim, sim. Esse é um ponto muito importante, é um dos principais. Mas, Ricardo, você falou que depois foi para arte, né? O que você fez? Como que você começou? Bom, depois eu tentei trabalhar com publicidade aqui na nossa cidade, não deu muito certo, né? Pelos fatores que eu te falei, não tinha muito mercado, a gente começou a fazer algumas coisas para a TV Globo, mas foi eu digo nós, porque daí nessa ocasião eu estava com um sócio, e não deu muito certo. Depois disso eu criei uma escola de artes, comecei a dar curso de artes, durou um tempo. Depois disso, eu acho que eu já fui para confecção. Aí eu fui trabalhar com confecção. Porque muita das coisas, Henrique, também eram baseadas pelo que eu tinha. Então eu tinha um galpão e como eu gostava de arte, eu sempre tive muita habilidade manual. Então para mim não era muito difícil aprender a fazer. Eu aprendo rápido e o mais difícil para mim era comercializar aquilo que eu fazia. E aí, eu vou passar rápido, porque tem muita história, mas assim, eu cismei naquela ocasião, não me lembro por quê, era uma confecção de artigos para casa. Capa de máquina de lavar roupa, jogo americano, naquela época usava capa de bujão de gás, toalha, essas cortinas de box de banheiro, era uma confecção com material plástico, não era confecção de roupa. E eu montei a confecção. E para você ver como é difícil a vida, né? Eu juntei o dinheirinho para comprar uma máquina. E não podia desperdiçar aquele dinheiro, porque só tinha aquele dinheiro para comprar máquina. Então eu fui no Bom Retiro, em São Paulo, onde ficavam as lojas de máquina. Passei o dia pesquisando o preço, conversando com os vendedores, e ali, inclusive, eu fui aprendendo, mas tal máquina é melhor para plástico, essa sim, essa não. Olha, passou o dia ali, caiu um chuvão, e eu tomei aquele chuvão, não estava preparado, não tinha guarda-chuva. Falei, bom, vou voltar naquela loja, que o preço era melhor. Entrei na loja, todo molhado, sentei na mesa do vendedor. Falei, olha, vou comprar a sua máquina. Ele falou, que bom, então vamos começar aqui, fazer seu cadastro. Onde que você compra aqui em São Paulo? Quais são os seus fornecedores para a gente poder abrir aqui a sua conta? Eu falei, nunca comprei nada aqui em São Paulo. Ele falou, mas então você vai fazer à vista? Eu falei, não, eu vou fazer parcelado. Meu amigo, então não posso te vender, porque você precisa ter referência. Sim, referência. Voltei para casa, todo molhado, sem a máquina. Acabei comprando aqui em Taubaté uma máquina Singer na época e comecei a montar essa confecção. Henrique, estava tudo pronto, eu chamava as costureiras para trabalhar para mim, para começar a fazer uma coisa ou outra. Começava a costurar aqueles plásticos, enrugava tudo, rasgava tudo. Elas estavam acostumadas com pano, nenhuma delas tinha trabalhado com esse material. Falei, caramba, meu Deus do céu, e o negócio não vai, está tudo pronto. Você vê como é que o mundo vai te abrindo portas. Voltei uma vez para São Paulo, estava andando de novo no Bom Retiro, passei em frente de uma loja que tinha tudo o que eu queria produzir. Capa de máquina, cortina, jogo americano, enfim, tudo que era de plástico. Entrei na loja, falei para a vendedora, estava sentado no balcão, olha, eu estou montando uma loja dessa lá em Pindamonhangaba e eu não estou conseguindo, não dá certo, o que está acontecendo? Ela pegou e falou assim, olha, eu sou a dona da loja, a dona da fábrica. Um dia, uma pessoa me ajudou. Hoje eu vou te ajudar. Chamou o filho dela, me botou na Kombi delas, falou, leva ele lá na fábrica para ele ver como é que funciona a fábrica. Olha isso. Fui com o cara lá na fábrica dela. Quando eu entrei, Henrique,
Falei, meu, é igual a minha. Lógico que a minha era uma máquina, dela era 40 máquinas funcionando, mas tudo que eu tinha, ela tinha. Falei, por que o meu plástico não dá certo? Por que engruvinha tudo? Por que rasga? Aí a costureira falou, é porque você tem que passar o silicone antes de costurar. Nossa. Era o algodão com silicone, passava o silicone, nossa, aí deslizava e começou a costurar. Eu falei, meu Deus, tá vendo? Voltei para a Pinda e aí começou a confecção. Trabalhei com a confecção por um bom tempo, mas qual era o grande problema naquela ocasião? Um vendedor que pudesse distribuir minha mercadoria. A gente não tinha internet. Naquela época tinha uma revista, não sei se ainda tem, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu publiquei nessa revista precisando de vendedor. Começou a aparecer alguns vendedores e eu comecei a vender. Vendi para vários lugares. Só que era numa ocasião, Henrique, que a inflação estava muito alta. E para entrar nos grandes, eu cheguei a entrar numa rede que chamava Nordestão, que era mais ou menos uma coisa tipo Spani hoje, não sei se grande que nem eles, mas tinha várias lojas e tal. E só que para eu conseguir vender, eu tinha que vender com a tabela do mês passado para eles me pagarem no próximo mês, ou seja, tinha uma lacuna de 2 meses. E a inflação comia, mas para eu fazer aquilo funcionar, eu aceitava, ganhava muito pouco, mas estava colocando o meu material no mercado e tal. E foi até um determinado momento que eu não aguentei mais com esse tipo de coisa, estava com a confecção montada e não tinha o que fazer. Eu falei, eu vou aproveitar isso, eu vou começar a trabalhar com bolsa. E montei uma fábrica de bolsa. Essa fábrica de bolsa durou alguns anos também, que eu não sei. Consegui outros vendedores e vendi para todas as capitais do Brasil. Mas também em cima dessa revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Era muito difícil, porque a gente não tinha internet. Hoje você precisa de um selo para colocar na bolsa, você coloca selo para colocar na bolsa no Google, aparece um monte de vendedor. Naquela época não existia isso. Você não tinha como conseguir, não tinha ajuda. A única pessoa que podia te ajudar era um concorrente, você ia atrás de um concorrente. Quando você conseguia o selo, eles não faziam 100. A sua produção era de 10 bolsas, 100 eu compro. Não, era de 10 mil selos. Então era tudo muito difícil. Imagina. Mas mesmo assim, eu fiquei com essa empresa por um bom tempo, não sei dizer para você quantos anos, e até que eu falei, agora eu vou viver do meu sonho. E comecei a fazer pinturas, comecei a pintar. Aí eu já estava para me casar, veio o casamento, a minha esposa dava aula, trabalhava o dia todo, chegava em casa, eu estava lá, aí aquilo foi ficando pesado. Pô, você não faz nada, fica o dia inteiro em casa? Não, eu não faço nada, eu pinto. Mas aquilo... No olhar do outro é diferente, né? Difícil, cara. Eu estou resumindo bastante, porque tem bastante história nesse meio, mas daí eu fui para um depósito de bebidas. Você vê. Aí você abriu um depósito? Abri um depósito de bebidas. Mas tem a ver com você? Não tem a ver com você, comigo. É que era a única coisa que podia ser... Na minha cabeça, eu tinha 3 opções. Eu tinha um galpão que não era no centro da cidade. Centro de passantes, né? De gente, tipo, próximo à praça, onde tem um fluxo de pedestres. Aqui próximo ao bosque. E eu falei, eu posso montar alguma coisa que as pessoas venham até mim. Eu não preciso depender dos passantes, como vender coxinha aqui. Eu vou morrer de fome, a coxinha vai esfriar, ninguém vai comprar, porque não tem fluxo de pedestre. Entendi. Eu preciso de alguma coisa que as pessoas me conheçam e venham atrás de mim. Eu fiquei entre um depósito de bebidas, um depósito de doces, balas, e um depósito de embalagens. E na época, escolhi um depósito de bebidas. Esse depósito de bebidas, que era o Dom Pepe Bebidas, durou 16 anos. 16 anos. E eu progredi dentro desse depósito. A gente começou na porta da garagem, era uma garagem. Eu comecei com isso, transformei aquilo num galpão. O galpão, quando a gente estava com o galpão, a gente já alugava muita mesa, muito freezer. Aí a gente começou a alugar tenda, sempre agregando valores ao nosso trabalho, porque a gente trabalhava muito com festa. A gente se especializou em atender buffets. Então, grandes casamentos, não era como são as adegas de hoje. A maioria que você vê são essas adegas que é meio adega bar. Sim. As pessoas compram ali a preço de adega, mas bebe na porta, bebe, né? Naquela época não podia nem vender na porta. Era proibido pela vigilância sanitária. Não sei se ainda é ou não, mas a gente se especializou em vender para grandes eventos. Então a gente participava muito dos eventos da cidade, desses rodeios, Então a gente trabalhava muito com festa, dos bastidores das festas. Então a gente começou a alugar também as mesas, os freezers, alugamos tendas. Depois a gente começou a entrar com decoração de balão, decoração de flores. Depois a gente começou a alugar brinquedos. Então você ia fazer uma festinha numa chácara, então alugava lá um escorrega, um
pula-pula, e a gente começou a colocar isso também, e fomos crescendo, Henrique, até que estava tudo pronto para a gente montar o nosso buffet. Uhum. Aí a gente montou, eu digo a gente porque eu já estava casado pela segunda vez, eu montei com a minha esposa na época o buffet Dom Pep Kids, que está até Pep. hoje. Uhum. Sim. Entendi. Você que foi o fundador dele? Sim. A adega, Dom Pepe Bebidas, passou para... Eu trabalhei ainda com a adega e o buffet por 2 anos. Quando o buffet decolou, sim, eu não fechei a adega. Quando o buffet decolou, eu fechei a adega e fiquei com o buffet. Uhum. Esse buffet está com a gente vai para 13 anos, 12 anos. E graças a Deus é um sucesso. Que legal, que legal. Eu não sabia. Que legal. É bem conhecido aqui em Pina, né? Sim, é bastante conhecido. A gente trabalha pesado aqui. Uhum. E veio a pandemia. O buffet foi o primeiro a fechar e o último a ser aberto. E a gente tinha as contas para pagar. A nossa sorte, Rick, é que as festas eram festas programadas, ou seja, eu só vou obter o salgado daquela festa quando a festa estiver paga e for acontecer. A bebida era uma coisa programada, eu não tinha estoque. Sim. Então eu não tive problema de perda, mas que eu não tive problema. Eu tive problema com aqueles que desistiram da festa por conta da pandemia, passou a data, então a gente teve que devolver o dinheiro, honrar o compromisso, ou marcar para quando a pandemia passasse. Ninguém sabia quando ia passar e a gente foi, graças a Deus, por um planejamento bem feito, a gente tinha o dinheiro para honrar com a devolução ou com a nova data da festa. Fizemos festas pagando mais caro do que tinha recebido, porque inflacionou muita coisa, mas a gente conseguiu honrar. Quando a pandemia passou, o buffet abriu as portas novamente, com a agenda lotada, graças a Deus. Só que aí eu já tinha... nesse período, só para concluir a história do buffet na pandemia, nós começamos a produzir os pratos que a gente fornecia no buffet. Ou seja, a gente começou a produzir as massas, as tortas, os antepastos, e fomos agregando outras coisas mais, e montamos um delivery, e a gente fazia entregas das nossas coisinhas para honrar aí os pagamentos de boletos, coisas de impostos, que não pararam de vir, né? Tem lá suas obrigações. Bom, nesse tempo, a gente estava separado, eu me separei pela segunda vez da minha esposa, e aí eu resolvi montar um novo negócio, dessa vez sozinho, porque eu percebi que a gente não pode ter um negócio só, assim, é difícil porque toda a renda da família vinha do buffet, tanto para mim quanto para ela, que era minha sócia, e no meio disso tudo, a Mariana, nossa filha, que contava com o salário dos pais para ficar numa boa escola, ter curso de inglês, né? Você sabe disso tudo. Então eu percebi que se a gente cair de novo numa pandemia ou algo parecido, se tiver só o buffet, o salário familiar ali vai ficar muito restrito como ficou. Entendi. Aí eu montei a cafeteria Dona Mariquita, que é aqui na esquina do buffet, e estou com ela já há um ano e meio. Você já conhece. Que legal. Bastante coisa, hein, Ricardo? Tem muita coisa, cara. É que eu ainda estou resumindo aí para não ficar maçante para quem está ouvindo aí. Sim. Mas, cara, que história, cara. Que história. E eu comparo com várias histórias de vários empreendedores que eu estudo, cara, e às vezes você vê o mesmo caminho, né? Porque, assim, quem é empreendedor, quem tem esse comichão dentro de criar as coisas, de não ter medo de começar outra coisa, e começa e vai. A gente tem algumas coisas internas, né, que a gente fica brigando com algumas coisas internas, fala, de novo, vou começar outra coisa, vou fazer isso. Cara, mas tá tudo bem, né, cara? Tá tudo bem, porque as histórias de sucesso, principalmente que eu estudo, tem essa história, tem esse caminho de tentar, de arriscar, de ir para um caminho, sei lá, não tá dando certo, vai para outro caminho. E aí você vai ver que depois ela encontra algo que aí, sim, ela vai, prospera, né? Dá certo, ela vai seguindo um sonho. Essa história sua, ela mostra um pouco disso também, né? De não ter medo de começar algo, né? E aí se você foi falando algo assim que trabalhava com um sonho, aí depois trabalhava com algo que poderia dar certo naquele momento. Você falou, eu usava aquilo que eu tinha o galpão, né? E isso foi indo.
E é muito disso mesmo, né? É muito disso mesmo para os empreendedores, né? Ver as oportunidades, ver as, né, necessidades, às vezes, no momento. Mas, assim, eu fiquei curioso na relação do sonho, porque eu sempre fico pensando nisso, né? Hoje, com o Mariquita, Dona Mariquita, você acredita que está vivendo um sonho? Há pouco de arte tem ali, eu vejo que a casa ali é linda, e isso faz parte de você. Como que está sendo hoje para você, a Dona Mariquita, em relação a sonho, a arte? Henrique, é muito interessante, porque você vê, todo esse trajeto começou, a primeira coisa que eu tentei, né, que foi desistir da faculdade, tudo foi por um sonho. Depois, como você reforçou aí do sonho passou para necessidade financeira. Eu estava casado e precisava de uma renda, né, fixa. Então eu montei um depósito de bebida. Do depósito de bebida, eu não estava onde eu gostaria de estar. Eu estava vivendo, sobrevivendo daquilo ali, sim, por uma necessidade. Quando me aparece Você vê que gozado? Só um parênteses aqui. Quanto tempo antes disso? 87? Uns 10, 15 anos antes de tudo isso, eu lia na Folha de São Paulo, vinha um encarte, não sei se ainda vem, a Folhinha. A Folhinha era um encarte para criança que vinha todo domingo. E vinha ali as historinhas do Maurício de Souza, tinha quebra-cabeça, tinha aquele jogo de 7 erros. Você não conheceu Folhinha? Isso é novo, né? Não parece, mas a Folhinha vinha... A Folhinha tinha como patrocinadores bufês infantis. E eu, cara, o que é um buffet infantil? Eu não sabia o que era buffet infantil. Eu sempre tive essa curiosidade. Quando eu descobri o que era um buffet infantil, eu tentei montar um buffet infantil naquela ocasião. E eu fazia a decoração das festas. Tamanho natural, eu sempre gostei disso, né? Eu me lembro de uma vez fazer uma festa do Jaspion, eu não tinha nada do Jaspion. Então eu aluguei aquele videocassete, aquela bolo, a tia dava um salgadinho, o pai comprava lá na esquina a Coca-Cola. Não, e um buffet é um lugar onde a pessoa vai estar tudo ali. Para as pessoas naquela época não era tão interessante ter buffet, então meu buffet não deu muito certo. Eu parei com o sonho do buffet infantil e ele veio acontecer depois de toda essa história. Quando eu estava já desistindo do depósito, o depósito não é desistir, o depósito chegou num ponto que para mim já não estava bom, eu queria algo mais. Já tinha agregado tudo que eu queria, e aí só faltava um espaço. E a ideia do buffet voltou, eu mexi com locação, eu tinha freezer, eu tinha bebida, eu tinha mesa, eu tinha decoração. Só me faltava um parque para eu montar, para eu ter um buffet. E aí aquele velho sonho voltou, eu montei o buffet e eu me realizei onde? Justamente no sonho de criar algo. Não vou me comparar ao Disney, mas é aquele sonho que ele teve de uma Disneyland, de montar um parque temático. Eu tinha aquele sonho em muito menor a proporção, mas o sonho de fazer algo bonito, alegre. Então todo o projeto do buffet fui eu que fiz, toda a criação do layout fui eu que fiz. E aí eu comecei a me empenhar na decoração. Eu cuidava da parte da decoração e da cozinha. Eu sempre gostei de cozinhar, mas era ali, fazia comidinha e tal, papá. Quando passamos por toda essa história, chegou, o buffet estava montado, eu fiquei na parte da cozinha, que me foi dando base para ter um café hoje. Tudo é uma conquista diária, é um degrau após outro degrau, você vai subindo, você vai pegando confiança, você vai fazendo comida. O que eu fazia feijoada para 4, 5, 6, depois eu comecei a fazer na pandemia para 60, 70 feijoadas, então era a maior proporção. Isso foi me dando base, foi me dando confiança, coragem para ter um café, para servir, né? Não é? Pensa que você vai dar a sua cara a tapa, você vai estar ali no balcão, se a pessoa não gostar do que você fez, vai vir falar para você diretamente. Sem dúvida. Então, essa segurança eu fui adquirindo com o tempo, e então foi sempre uma escola, uma atrás da outra, para eu chegar onde eu cheguei. Que bacana, cara, que bacana. E bacana que você tem essa clareza, porque eu vejo algumas pessoas que ainda estão um pouco frustradas em ter tentado várias coisas e não ter dado certo ainda, sabe? Mas é aquele ponto, quando a gente muda esse tentar por aprendizado, sabe, de ser escola, a gente consegue ressignificar isso e ter mais força para seguir em diante, né? Não ficar nessa frustração, eu não acertei nada na vida ainda, né? Porque eu vejo alguns casos que eu converso com algumas pessoas, mas é mudar essa chavinha aí que você tá aprendendo, tá sendo uma escola para algo que vai vir a acontecer. E principalmente em busca de um sonho, né? Quando você falou do buffet e falou, né? Eu vi aí que mudou até, né, um pouco a sua feição. É essa questão. Talvez você está se realizando como artista no buffet.
Isso que você falou do Walt Disney é muito interessante, cara. É muito interessante, porque assim, cara, tudo começa aí. Talvez a proporção é menor mesmo, mas o sonho pode ser grande igual, né? Por que não? E você lendo a história do Walt Disney, desculpa te cortar, Imagina. mas você vai perceber que ele era um sonhador, ele acreditava no sonho dele e ele quebrava. Ele ficava devendo tal, até que ele chamou o irmão dele, o Roy, se eu não me engano, para administrar as coisas dele, porque ele não tinha o métier lá da administração, da gestão. E aí o sonho dele, ele acreditava no sonho e foi indo. Eu acredito, indo um pouco pro lado dessas pessoas que você falou que se frustram, tem vários fatores, eu acho, o Henrique. Por exemplo, a persistência, você tem que persistir. Outra coisa é você ter a certeza do que aquilo que você quer é algo bom. Você não vai querer, como eu te falei, abrir um negócio de coxinha numa rua que não passa ninguém. As pessoas não vão ali. Já começa errado, coxinha, né? A coxinha, o suquinho, é para quem está com pressa, pega e continua o caminho. Agora, se você montar um negócio de coxinha para vender para a cidade inteira, especializado em festa, ou algo, né, tô dando um exemplo, onde as pessoas vão ter que pegar o carro lá do Araretama e vir até aqui, porque a sua coxinha é boa, eu gosto do que você faz, aí é diferente. Então, muita gente erra um pouco o foco. A gente não tem, por exemplo, como eu te falei, eu comecei no galpão que eu tenho aqui do lado. Eu não tenho aquele estudo de marketing que vem aquela empresa e fala, aqui pega muito sol, esse lugar não é bom para você fazer um depósito de bebida. O ideal se fosse um lugar mais fresco. Não tenho, Henrique. Meu ponto é o pega-sol, é esse que eu tenho. Não adianta vir com estudos de localização, não é o que eu tenho para começar. Então eu vou ter que fazer isso aqui dar certo. E quais eram os diferenciais? Quais eram os diferenciais naquela época? Entrega rápida não tinha. Os depósitos de pina não tinha entrega rápida. Então eu tô aqui. Foi onde eu falei para você que eu tinha que botar uma plaquinha porque era eu e eu. Eu não tinha dinheiro nem para pagar funcionário. Eu punha cerveja lá, tocava o telefone. Eu tô aqui no clube da Sabesp, tá tendo um churrasco aqui, acabou a cerveja. Dá pra você trazer uma caixa de Brahma? Eu punha na minha motinha, que eu adaptei um negócio para pôr atrás, abaixava a porta, volto já e meti o pau. E foi assim que eu fui, até eu conseguir pagar um funcionário que podia ir final de semana. Até que eu pude contratá-lo pela semana inteira. Até que eu comecei com... Foi assim. Então você tem que acreditar, você tem que persistir. Quem tinha que lavar banheiro era eu, quem tinha que comprar era eu, quem tinha que conferir era eu. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, em cada garrafinha de cerveja eu vou colocar uma adesivinha assim, acabou, peça mais. Então tava lá, logomarca do Dom Pepe na época, o telefone embaixo, acabou, peça mais. As pessoas, precisa de cerveja, a pessoa olhava na própria cerveja que ele tava tomando, tinha o meu telefone. Ricardo, dá pra você trazer 6 cervejas aqui no bosque? Dá. Pegava a motinha, ia. Foi assim. Então eu acho que tem vários fatores que influenciam, sabe? As pessoas às vezes desanimam porque de repente não está nem certo se é aquilo que ela quer. Está acostumado com um salário fixo mensal e é aquele negócio... Né? Hoje, por exemplo, o Café Dona Mariquita, muito em off para todo mundo que está ouvindo, ela vive para ela. Todo o dinheiro arrecadado no Dona Mariquita é para investimento no Dona Mariquita. Eu vivo do salário do meu buffet, que é meu outro negócio. Então, eu não conto nem com esse salário, eu estou sempre investindo para que o meu negócio chegue onde eu quero. Que legal. E aí, só para concluir a história, eu me satisfaço hoje no meu lado artístico com essa construção do Café Dona Mariquita, esses móveis antigos. E eu fui descobrindo que eu gosto muito de história, dessas coisas. Ontem eu recebi 3 objetos de presente que as pessoas me trazem, porque sabem que eu gosto. Então, é uma troca, é onde eu me realizo artisticamente, mexendo com a decoração, com isso tudo. Que legal, cara. E hoje tá feliz com os seus negócios? Muito feliz, planejando um novo. Planejando um novo. Eu tenho ideia de montar um outro negócio. Aproveitar que ainda tenho saúde, vontade, força e criatividade para montar algo novo. Legal. Ricardo, eu quero explorar um pouquinho mais da sua história, é aquilo que você falou, né? E o que eu falei também lá no começo. O legal de estar contando essa história aqui é para as pessoas entenderem justamente nesse ponto que às vezes ela está desanimada, né? Tá vendo aqui a sua história, você lá com o Dom Pepe, com o café, e você falando que lavou banheiro, que foi motoboy do seu negócio, que não tinha dinheiro para contratar. Isso que é muito importante e é valioso aqui, esse bate-papo, né? Porque às vezes as pessoas vamos supor lá o café e falam, nossa, o Ricardo tá bem. Aí fica vendo só o seu palco, não vê os bastidores de tudo que foi feito. E as pessoas precisam ver isso. Uma, para ela ter clareza disso, que empreender não é fácil, é difícil,
Você precisa fazer muito movimento no começo. O primeiro degrau é muito grande. E outra, mas para saber que dá certo. Se persistir, dá certo. Vai para um caminho, vai para outro caminho, mas dá certo. Se persistir, dá certo. Eu não conheço história que aquela pessoa que não desistiu e não deu certo. Difícil mesmo. Aquela que insistiu, e eu falo, insistir não é, sei lá, não tá tendo resultado e tá mesmo assim, não é isso. Tá trocando de caminho, tá trocando de rota, mas é não desistir do sonho de empreender. E dá para ver que dá certo. Por isso que é legal bater esse papo aqui, né? E eu queria explorar um pouquinho com você e aprender junto com você e passar aqui para as pessoas alguns pontos que é importante para as pessoas que querem empreender, principalmente em relação à contratação, né? A relação à sociedade, você falou que tem a sociedade junto com a sua ex-esposa? Sim. Tá? Eu queria explorar um pouquinho isso. Essa parte de contratação, como que foi para você? Porque, assim, um dos pontos que eu tô mais visualizando aqui com o projeto Empreender a Mais, Ricardo, é essa dificuldade de contratar o primeiro funcionário. Porque de recurso. E a gente sabe que pra gente crescer com o nosso negócio crescer, precisa de ajuda de pessoas. Sozinho é muito difícil. Mas ainda a pessoa não tem muito recurso. Conta um pouquinho como foi para você essa questão de contratação e como está sendo hoje, né? Quais são seus métodos de contratar, só para a gente passar aqui para as pessoas que estão escutando a gente. Henrique, na verdade, foi todo um processo, né? No meu caso, né? Isso não é uma regra. No meu caso, bom, tem vários negócios. Eu vou pegar o buffet, por exemplo. O buffet, como eu te falei, eu sempre fui muito ligado à arte, então naturalmente, eu fiquei responsável pela decoração das festas, para desenvolver o tema do aniversário e elaborar e produzir. E eu também fiquei responsável pela parte da cozinha, por ser meu perfil de cozinheiro, gostar de cozinhar. Já a sócia, ela gosta mais, ela é mais organizada, ela gosta das coisas com mais antecedência, então é aquela que gosta de contar todos os salgados para saber quanto tem para fazer as encomendas, ela tem um contato, ela tem um diálogo melhor com as mães, né, que vêm fechar as festas. Então, naturalmente, a gente já foi para esse lado. Como começou eu e ela, as pessoas que estavam ao redor, tipo assim, a moça que ficava na lanchonete era a nossa funcionária de casa. A que estava na cozinha fritando salgado era uma indicação de quem nos vendia o salgado. Então, começou assim. Como eu te falei, a festa do buffet, ela é planejada. Então, assim, olha, para tal dia nós vamos precisar de 5 monitores para cuidar do número de criança que vem. Então, a gente começou a contratar de freelance esses monitores. Então, no começo era assim, você ia chamando agregados, quem dava para ajudar, quem faz isso, muito familiar, inclusive, vai lá, resolve isso para mim, porque todo mundo quer te ver crescer e não é como você falou aqui, a gente não tinha como pagar e nem tinha noção de quantos funcionários exatamente a gente precisava, né? Com o passar do tempo, a gente foi precisando de gente para ficar fixo, para atender as mães diariamente em horários determinados. Precisava de um gerente de festa que ficasse. No começo era tudo a gente que fazia. Todas as festas, o casal estava ali, estava olhando, começar a festa, fechar a festa. Com o decorrer do tempo, aquilo vai ficando um pouco cansativo, porque você está em todas. A gente contratou um gerente, uma pessoa que estava... que a gente viu capacidade para gerenciar, tomar conta da festa, para a gente conversar, sabe conversar com mãe, sabe conversar com o pai. Isso tudo foi a necessidade que foi vindo e a gente foi conseguindo. Dá para pagar? Dá para pagar. Então vamos contratar. Enquanto não dá para pagar, a gente não contratou. Foi segurando as pontas até a coisa fluir. Já no café, como eu te falei, todo o desenvolvimento do café foi feito em cima dos recursos que eu tinha, né? Eu estava saindo de uma pandemia, muitos móveis que você vê aqui no café hoje fui eu que fiz por necessidade, né? Porque eu já escolhi um tema mais rústico, né? Uma pegada mais armazém, justamente por isso também, por eu poder fazer e não ficar uma coisa perfeita, porque eu não sou marceneiro, né? Então eu fui colocando aquelas coisas ali já para fazer uma composição pensando nesse tema. Então, tudo uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa é amarradinha na outra. Mas já no café, eu já comecei com uma equipe mais coesa, porque eu tinha já um recurso do meu salário que vem do eu consegui me planejar um pouco mais. Por incrível que pareça, o café tem 9 funcionários. Nossa. Um café pequeno, você conhece, mas eu tenho 9 funcionários registrados. E eu aconselho quem está começando, se vai colocar um funcionário,
faça dentro da lei. Tudo certinho. Pague tudo direitinho, porque o preço é alto para quem não anda na linha. Né? Legal. Coisas são difíceis, mas a gente tem que ser justo, ser correto e fazer tudo direitinho, porque a conta fica pesada se a gente não andar dessa forma, né? Mas foi tudo em cima da necessidade, Henrique. Não posso te dizer que foi a ponta do lápis, não. Foi meio, 2 garçons não tá dando muito certo, tá precisando de mais, então contrata um, faz ali um teste com ele durante uma semana, deu certo, você contrata. E isso foi até acertar o número de funcionários. Ali no dia a dia, caminhando o caminho ali do... Legal. Mas você falou que uma coisa legal que você falou que o café começou com mais planejamento, né? Foi já. Eu já estava mais maduro, já tive outros negócios. Então esse café foi meio assim que uma realização pessoal, posso dizer assim. Porque nesse café porque o café ele já estava me pegou mais maduro, né? Me pegou já com um buffet que era sucesso. Então eu já me realizei no buffet, porque ele é sucesso, ele é conhecido, ele é referência na cidade, as pessoas conhecem o nosso trabalho. Eu não sei nem dizer para você quantas festas a gente fez, mas crianças que fizeram a primeira aniversarinha aí, hoje a gente encontra na rua adolescente, vem chamar, ô tio, como é que conhece a gente desde pequenininho? Então, eu já realizado, eu precisava fazer algo para mim. E o Café Dona Mariquita, na verdade, é uma grande homenagem a uma pessoa que me criou, né? Minha avó, eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 4 anos quando eu perdi minha mãe. Quem me criou foi a minha avó, por parte de pai, mãe do meu pai, Dona Mariquita. Então, eu fiz um café pensando nela, um monte de objetos que foram delas, que faziam parte da vida dela, as janelas que tem aqui dentro era de um casarão que ela tinha. Então, eu fui construindo todo esse café em cima de um sonho, em cima de uma gratidão muito grande por essa pessoa, e fui aí me descobrindo um amante de objetos antigos, a intenção era trazer para esse café, para as pessoas que venham nos visitar, um conceito mesmo de música sempre boa, bossa nova, objetos para a pessoa ficar revivendo momentos da vida, revivendo a infância, alguns lanches, você viu, os lanches são servidos naqueles pratinhos de ágata, coisa antiga, Então, para muitos que não conheceram, estão tendo um contato com esse mundo nosso que fez parte da minha infância, e para alguns da minha idade, ou até mais idosos que eu, ver ali os objetos, falei, nossa, aquilo lá eu soltava pipa com aquilo, aquele estribo lá meu pai tinha um parecido, aquela pedra é uma pedra de moó, né, pedra mó que chama, que é de moer trigo. Tem toda uma história ali, as pessoas que gostam de conversar vêm falar comigo. Então é uma realização pessoal, é um lugar que eu estou sempre colocando coisas novas, porque eu vou garimpando, vou colocando. E aí entra muito esse sonho meu de arte, de decoração, que... Então, para mim, hoje, o café é uma realização pessoal. E em cima desse sonho, que também já é um sucesso para mim, eu estou muito satisfeito, é onde vem a nova ideia de montar talvez um restaurante ou algo no futuro aí, com base em tudo que eu já passei, com a segurança que eu tenho na cozinha, com as receitas que eu sei que eu consigo desenvolver, eu sei que vai ser um sucesso também. Que legal, cara, que legal ouvir isso do café agora, você colocando todo o seu caminho, todo o seu aprendizado, toda a sua história, tá refletindo agora aí no café, né? Esse é um processo evolutivo. A gente que trabalha aqui com desenvolvimento de pessoas, eu também trabalho eu também sou coach, né? E a gente estuda muito o processo evolutivo da pessoa, né? E hoje eu consigo visualizar em que camada você tá, né? Depois que você já adquire algumas coisas, você quer ir em busca de realização pessoal, né? Você quer se realizar. Esse é um momento muito legal do processo evolutivo. Né? E é bem bacana que aí nasce algo com mais propósito, né? Um negócio com mais propósito. Aí eu acho legal, sabe, Ricardo? E eu tô reforçando para as pessoas fazer isso desde o começo. Desde o começo. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Tem as necessidades? Tem as necessidades. Mas é difícil de qualquer jeito. Então, se você conseguir algo assim que vai dentro daquilo que você pensa para você, não precisa ser definitivo não, mas algo que você sabe que você gosta mesmo de verdade. Por isso que é interessante você se autoconhecer, entender o que você gosta. Porque nasce algo com mais propósito. Porque quando os momentos difíceis vêm, né? Aí que vem, não adianta, o empreendedorismo vem mesmo. É mais fácil para você seguir em frente, não desistir. Porque você gosta daquilo que você está fazendo. É prazeroso, né? As tarefas diárias, o seu negócio. Quando você olha para o seu negócio, você fala, cara, é uma parte de mim tá aqui. É a minha história aqui. E aquilo que você falou, você usou uma expressão muito legal aí que
que aqui tocou aqui em mim um motivo, uma coisa bem legal. É uma coisa que eu tô sendo grato à minha avó. É um exercício de gratidão, de estar colocando aqui os pertences dela, a história dela aqui. Olha como que isso é grande, é grandioso. Não é só mais um negócio, não é só mais um café, não é mais só um pão, não é mais só ali. Tem história, né? Tem história nisso. Então é algo que eu dou muito valor para isso, sabe? Porque eu acho que negócio teria que ser assim. Eu sei, é difícil, empreender é difícil criar, mas quando eu vejo esse negócio assim, com propósito, é maravilhoso de ver, é legal de ver, né? No início da nossa conversa, Henrique, eu até falei para você que eu não me considero exemplo para ninguém, mas que a minha história talvez possa despertar algum interesse nas pessoas também seguir um caminho parecido. Eu digo que não sou um exemplo para ninguém, no sentido de que eu sei que eu, Ricardo, ser humano, homem, me falta muita coisa ainda que um empreendedor precisa. Por exemplo, eu não sou um ótimo administrador. Eu não tenho fórmulas precisas para ver se meu lucro está sendo ótimo, se está sendo bom, eu posso mexer aqui, posso mexer. Eu não tenho essas chaves, eu não tenho esses conhecimentos. Eu sigo um princípio muito básico que eu aprendi muito tempo lá atrás. Eu compro tudo à vista, compro se eu posso comprar e vou ver no saldo que me resta. É muito básico isso, mas é muito importante, porque sempre tem uma conversa assim, não, eu te dou um prazinho aí, você me paga em 3 vezes, 4 vezes. E você vai comprando em 3 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quando você chega num determinado momento que você precisa pagar alguma conta, você está cheio de estoque, mas você não tem saldo para você pagar. Então foi onde eu aprendi. Aprendi lá no comecinho, no depósito, a comprar tudo à vista. Hoje, tudo que eu compro é à vista. A pessoa vem, me oferece um prazo, eu não aceito, eu prefiro pagar à vista, porque eu sei exatamente quanto eu tenho de dinheiro, esse dinheiro está comigo. Agora, essa é uma fórmula correta de se trabalhar? Não sei. Existe um monte de gente que trabalha com o dinheiro, inclusive da própria empresa, do vendedor, trabalha Sim. ali em cima de... Essas técnicas eu não tenho vergonha de falar que eu não tenho, Henrique. Eu sou uma pessoa, eu estou muito feliz com o que eu ganho hoje, eu estou muito feliz com o negócio que eu tenho hoje, mas é uma coisa mais intuitiva. É uma empresa familiar, intuitiva, mas tem responsabilidade. Eu tenho compromisso com o horário, eu tenho compromisso com meus funcionários, eu tenho compromisso com os meus impostos, tudo é pago em dia. E esses dias eu vi até uma frase assim, não é questão de querer ser rico, não é questão de poder comer bem, viver bem, pagar minhas contas em dia e ter um dinheirinho para viajar com a família de vez em quando. É isso que eu quero, é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou conseguindo, uma realização minha, mas eu digo assim, se a pessoa vai trabalhar com algo... em outras proporções, aí eu aconselho fazer cursos no Sebrae, cursos no Senac, no Senai, para se apoderar de ferramentas para poder lidar melhor com essas questões financeiras administrativas. Legal. Ou até mesmo agregar pessoas que têm esse perfil, né? Exatamente. Aí entrar naqueles terceiros que vão nos agregar nesse momento, né? Como eu estou buscando hoje, quem trabalha com marketing digital, pessoas que podem me auxiliar nesse contexto, mas a minha percepção é uma percepção mais conceitual do negócio. Uma boa comida, uma boa música, um local agradável, um ambiente gostoso para você ficar. Então, tudo isso faz parte do sucesso do negócio. A cor da lâmpada que você escolhe, o assento que você põe para o seu funcionário, o seu cliente se sentar, a música que você coloca para ele ouvir, o tempo de ser atendido na mesa, tudo isso tem que ser observado no negócio, tudo isso faz parte do sucesso do negócio. Ô, Ricardo, eu vejo muito o Walt Disney aí, nessa sua fala. Atenção aos detalhes. Pois é, tem que ter, Henrique, porque como você falou, a ideia, Pinda tem cafés maravilhosos. Tem do meu amigo Thiago, do Inspirato, tem lá do Perrier, tem vários outros cafés por aí, tem o da Marilza, que é lá no Ribeirão. No Ribeirão. Para aquele lado lá. Então tem cafés maravilhosos. Assim. A ideia não é trazer algo que diferencie um pouco do deles, não que seja melhor que o deles, não é essa a palavra. É que traga um outro conceito para quem quiser ir no Perrier, naquela maravilha que é aquele espaço, para quem quiser ir num lugar aconchegante também, como é o do Inspirato, ok, mas não fazer uma coisa igual, não tentar trazer algo que já existe, é trazer algo novo, trazer algo com outras comidinhas. Você quer comer uma rabanadinha com
difícil achar uma rabanada por aí. Vem aqui, que tem um churros na caneca, vem aqui. Então, é uma outra proposta, é a minha visão do negócio. Então, isso tudo faz parte da elaboração, daquilo que você quer, do sucesso. Quando você alcança, você vem escutar as pessoas, fala, pô, que lugar legal, pô, isso aqui, eu lembro disso aqui, meu pai tinha um negócio desse em casa, eu comia essa rabanada na casa da minha avó, sabe? Então, a ideia era essa, né? E eu tô muito feliz, tô muito feliz. Que legal, cara. Quando você fala, assim, de outros cafés, né? Ah, não é ser melhor, não. É isso mesmo, cara. Você tá contando a sua história ali no café. Tem a sua história lá, a história da sua família, a história de tudo que você passou, de você tá vivendo um pouco aí do seu sonho da arte, né? Então não tem como ser igual. Quando você coloca a sua personalidade ali. Que cada uma pessoa é diferente da outra. E isso é muito valioso também pro negócio. As pessoas percebem isso, né? Você falando aí, eu me lembrei de um fato muito legal, assim. A gente sempre teve uma relação muito legal com os nossos concorrentes. Isso desde a época do depósito de bebidas. Na época tinha o Souza Bebidas, que era muito forte em Pinda, e a gente tinha uma relação assim, puxa, me pediram uma cerveja aqui, uma Boêmia, por exemplo. Eu não tenho a Boêmia, ligava lá no Souza, você não tem umas 4 caixas de Boêmia para me emprestar aí? Ah, tem, pode vir buscar. Quando ele, uma vez quebrou o caminhão dele, ele precisava de um caminhão para fazer entrega, veio atrás de mim, eu emprestei o meu para ele. Então, assim, o maior concorrente, Henrique, nem é o seu concorrente direto. É você. Que legal. Você tem que vir. Cada dia você tem que vencer a sua preguiça de sair da sua cama para vir trabalhar, a sua preguiça de investir num negócio de limpar a mão melhor para o seu cliente, a sua preguiça ou na sua falta de vontade de comprar uma cadeira melhor. Você tem dinheiro, mas deixa assim mesmo, vai passando. Não. O maior concorrente, o seu maior obstáculo do seu negócio é você mesmo. Você tem que ir buscando sempre melhorar, sempre fazer aquilo melhor, sempre experimentando as receitas. Vai lá, você já passou a receita, a cozinheira sabe como é que faz. Mas passa na cozinha, pega uma colherada e experimenta. É o jeito que você ensinou? Não tá, vou mudar. Cada um tem um dia a dia para começar e terminar. E o seu concorrente está fazendo o papel dele. Ninguém está roubando o seu cliente. Se o seu cliente deixar de vir aqui, é porque você deixou de fazer bem feito. Então, ser amigo dos concorrentes também é ótimo. Você vive em paz com todo mundo. Mandei convite pro Thiago. Thiago, vai lá tomar um café. Quando eu abri, ele veio. Esses dias eu fui lá, era uma segunda que eu não abro, tomei um café com ele. Ótimo. É assim que tem que ser. A gente tem que... Nosso coração tem que estar aberto para que Pinda melhore. Pinda precisa de muita coisa ainda, Henrique. Então, eu acho que... O bem comum isso é muito legal. Cara, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Quando você falou lá no começo, eu não sou exemplo pra ninguém. Cara, como não? Olha aquilo que você tá falando, cara. Quem tem essa visão de concorrente é aquilo que às vezes a gente fica olhando pra gente, a gente não dá certo valor porque a gente que a gente pensa, mas a gente precisa dar esse valor, né? É que às vezes a gente não quer ficar colocando regras para outras pessoas, mas a gente pode ser exemplo, sim. E não precisa ser exemplo de uma pessoa assim totalmente correta, totalmente certa, não existe isso, né? É longe disso, na verdade. Mas essa sabedoria que você passou pra gente aqui em relação ao concorrente, né, que o principal concorrente seu é você mesmo. E eu concordo plenamente. Porque quando você estuda negócio, quando você estuda empreendedorismo, você vai atrás, pesquisar, você vê negócio que deu certo, negócio que não deram certo, o ponto em comum de tudo que deu certo e não certo é a pessoa. Não é o negócio, não é o mercado, não é a cidade, não é o governo, não é... Porque tem gente prosperando, aí você vê as pessoas prosperando, o ponto comum é ela, é a pessoa, né? Então, as pessoas que querem ter o negócio próprio, que é o foco aqui do nosso projeto, entenda que você é o culpado por tudo que vai acontecer com você e o que não vai acontecer também. Entenda, a gente chama essa autorresponsabilidade que vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque quando você coloca a culpa no outro, você não consegue mudar o outro. Você consegue só administrar aquilo que é aqui, você. O outro você não consegue. Quando você começa a colocar a culpa no concorrente, cara, você mesmo já tá falando que você não tá bem. Né? Que você não está fazendo algo que supere ele ou que seja diferente, né? Porque sendo diferente já é interessante. Mas que legal, que sabedoria. Quando você falou, não quero ser exemplo para ninguém, cara, tá sendo aqui nesse bate-papo aqui, vários pontos aí que a gente pode pegar, que a gente pode aplicar no nosso negócio. Que assim, a gente aprender com você. Aquilo que você fez, se você errou ou se acertou, a gente tá aprendendo com a sua história, né? Sim. Eu já errei muito também, né? Como todo mundo erra, como todo mundo já investi muito tempo em determinados projetos que poderiam ser um pouco mais curtos, talvez. Mas
todos esses erros e acertos é o que me trouxe hoje. Aqui, eu estou aqui hoje passando por todos aqueles. Então, poderia ter sido diferente, mas talvez o meu presente também pudesse ser outra coisa, né? Então, eu só tenho a agradecer a tudo pelo aquilo que eu passei. Outra coisa que eu gostaria de deixar muito reforçado aqui, Henrique, é que eu não fiz isso sozinho. Tive e tenho muitos anjos na minha vida que me ajudaram em todo esse percurso. Tenho comigo uma pessoa que trabalhou comigo desde a época da oficina de bolsas, está comigo até hoje no buffet, o Adriano. Legal. Ele é um cara que vestiu a camisa, está comigo, é um amigo pessoal, ele é gerente lá no buffet, eu posso ficar de olho fechado, ele está cuidando daquilo lá para mim. Tive pessoas na minha família que apostaram no meu sonho, me colocaram de bandeja, assim, o recurso que eu precisava naquele momento para montar meu negócio, me ajudou, continua me ajudando. Tenho as pessoas que trabalharam comigo, continuam trabalhando também no buffet, inclusive a minha ex-esposa, que é sócia, que cuida da parte dela lá também, ela faz o papel dela, o buffet está lá por conta dela também. Tenho hoje uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha atual esposa, a Patrícia, que me ajudou a montar o café, trouxe receitas da família dela, está comigo o tempo todo, me presenteia com presentes que eu preciso para melhorar o andamento do café. Então, assim, essas pessoas físicas são muito importantes na minha vida. A minha filha, que me serve de inspiração para continuar trabalhando e proporcionar para ela um futuro melhor. A minha avó, que me criou e hoje tem o nome do meu café. Então, assim, infinitas pessoas, toda a equipe que está comigo hoje, que me ajuda, porque agora eu estou aqui conversando com vocês, o café está funcionando, eu estou ouvindo daqui, que eu estou dentro do espaço, mas não estou no salão. Então, são as pessoas que me ajudam hoje. Então, assim, eu devo isso a muitas pessoas, sabe? E também aqueles anjos que a gente não vê, que estão ali do nosso lado o tempo todo guiando para que dê tudo certo. Então, eu sou muito grato e a todas essas pessoas que eu falei. Tem uma história, né? A minha história está aí para todo mundo ver, não tem como apagar, faz parte de todo esse crescimento. E é isso, Henrique, não tem muito segredo não, é fazer com vontade, fazer com aquilo que tem vontade, aquilo que gosta, experimentar, ver se pode ser um bom negócio, se dá certo. Às vezes começa um negócio que poderia surgir agora um antiquário. Estou trabalhando com tanta coisa aqui para decorar meu café que pode ser um bom negócio montar. Então, as coisas acontecem, as portas vão se abrindo. Se você vê uma oportunidade, opa, para lá, eu posso linkar isso aqui e... Então, as coisas vão acontecendo na vida da gente e quem tem essa sementinha, como você falou aí, essa vocação de empreender, sempre você vai percebendo uma coisa ali que pode dar certo. Se você não tiver preguiça, você vai atrás, que com certeza pode ser um bom começo. Legal. Ricardo, quero fazer 3 últimas perguntas, tá? Pois não, vontade. Em relação ao café, né, você já falou um pouco aí do café, achei maravilhoso tudo que você falou, né? A gente podia explorar muito aqui, mas aí ficaria muito tempo também. Mas acho que o principal você falou aqui, como nasceu o café, como que o café que está contando aí, que vem um pouco daquilo do seu sonho, daquilo que você gosta de fazer. Mas quais são os planos futuros, assim, pro café? Você já falou de um restaurante também. Me conta um pouquinho, assim, porque é um passo muito importante para quem quer empreender, sempre pensar no próximo passo. Eu acho que o próximo passo tem que estar junto com o empreendimento, com o empreendedorismo. É um dos pilares importantes, porque senão cai na zona de conforto. Sempre visualizar algo para evoluir é legal. Me conta um pouquinho das suas ideias. Na verdade, assim, esse restaurante que eu te falei é um plano mais para o futuro, talvez. Eu tenho muita vontade, sempre tive vontade de ter um restaurante, mas ainda preciso enriquecer um pouco mais todo, né, o meu caminhar aí, as minhas habilidades. Mas quanto ao café, que é uma coisa mais próxima, né, que é a curto prazo, graças a Deus, a Dona Mariquita é um sucesso aqui. Eu tenho enfrentado bastante dificuldade com o número de mesas. As pessoas às vezes vêm aqui, está sempre cheio, às vezes tem que esperar um pouquinho. Então sempre me cobram uma ampliação. Eu não gosto muito de mexer no time que está ganhando, no sentido, aqui, por exemplo, eu não teria muito como aumentar o espaço, não tem mais para onde andar. O café tem que continuar como está, por falta de espaço. A minha ideia, talvez, Henrique, aqui muito em off para quem está ouvindo, talvez seja fazer
criar um Dona Mariquita, talvez numa outra cidade, numa cidade próxima, levar essa experiência que eu já tenho para algum lugar mais peculiar, alguma coisa mais, talvez assim, Santo Antônio do Pinhal, Cunha, sei lá, algum lugar assim, levar essa experiência, todo esse know-how que a gente adquiriu aqui para um lugar assim. Seria interessante a gente crescer também para um outro local. Ou, quem sabe, ainda num outro lugar da cidade, numa outra região da nossa cidade, talvez fazer uma coisa mais rural, sei lá, talvez. Então, são ideias que estão surgindo, mas ainda precisa de uma avaliação melhor, um estudo um pouco mais aprofundado. Legal. Mas, assim, a médio prazo é algo desse tipo que vai acontecer. Que legal. Isso seria bem bacana, viu? Eu acho que Dona Mariquita precisa expandir mais mesmo. Contar essa história, né? Contar essa história para mais lugares. Até porque eu tenho recebido bastante presentes aqui e eu preciso ter um lugar para colocar. Então eu preciso fazer um novo espaço para mostrar para as pessoas tudo que eu tenho ganhado aqui de coisas antigas. Legal. Ricardo, o que você mais aprendeu até agora com o empreendedorismo? Não é fácil. O empreendedorismo não é fácil. Mas, para mim, pessoalmente, é muito gratificante por sentir que foi algo que eu sonhei, que eu idealizei, que eu projetei, que eu construí e estou colhendo os frutos. É um processo longo, árduo, porque de tudo isso que a gente falou, né, Henrique? A gente dá a nossa cara a tapa para as pessoas avaliarem o que a gente faz, né? Tá aberto para qualquer um vir e falar para você, estou gostando ou não estou gostando. Mas, assim, é muito gratificante. O que eu mais aprendi nisso tudo é assim, que você pode ir atrás daquilo que você quer. Às vezes, aquilo que você quer não está muito claro na sua cabeça, mas todo o universo vai conspirando para as coisas que você quer se aglutinem em um determinado momento e se transforme numa realização pessoal. Hoje eu estou muito realizado, estou com segurança para fazer novos projetos, e então é isso que eu aprendi, acreditar, trabalhar e realizar. Legal, perfeito. Ricardo, antes de eu fazer a última pergunta, eu gostaria que você passasse seus contatos, rede social, o pessoal que ainda não conhecer, se não conhece ainda está perdendo tempo de não conhecer o café lá, né? O nosso café está bem gostoso mesmo. Olha, eu tenho aqui ao lado do café, na Ladeira do Bosque, na Rua Amador Bueno, número 22, nós temos 2 ladeiras que levam ao bosque. Eu do museu, que é de asfalto, e eu da esquerda aqui, que é de paralelepípedo, que é onde eu estou falando, que é a Rua Amador Bueno. Aqui nós temos o café e temos o buffet Dom Pepe Kids. Dom Pepe Kids, a gente está no Instagram, no @buffet Dom Pepe Kids. É só entrar lá, seguir, tem fotos das nossas decorações, das nossas festas, lá tem nossos contatos. Quem quiser fazer um orçamento, ver quanto custa uma festa em buffet, o que tem para oferecer, a Bruna vai estar lá disposta a passar todas as nossas informações. O Café Dona Mariquita fica na esquina aqui da Marechal Deodoro com a Amador Bueno. Numa esquina está o nosso museu e na outra esquina está o nosso café. Nosso café é cheio de história. Quem gosta de história, vem aqui, dá uma passada no museu ali na esquina e depois vem aqui tomar um café com a gente. Estamos no Instagram também, no @Dona Mariquita Café. Lá tem fotos de alguns lanches, tem algumas dicas nossas lá. E eu gostaria de convidar todo mundo a vir conhecer. Tem coisinhas que a gente faz aqui que é difícil achar por aí. Tem bolinho de chuva. Quando tiver preguiça de fazer bolinho de chuva, aqui tem. Com creme de canela. A gente tem aqui nossas rabanadas, nossos lanches. A gente investe muito nas receitas dos nossos lanches. E eu estou aqui todo dia. Venham para cá, conheça nosso café, bate o papo com a gente aqui. Tem um monte de curiosidade aqui, decoração antiga, que eu posso trocar uma ideia com vocês, falar sobre elas, que é um prazer muito grande receber todos aqui. Que legal. E você também, viu, Henrique? Você também, sua esposa vem para cá. Tem filho ou não? Não, ainda não. Não tem? Não. Então vem com a esposa aqui, com a família, tomar um café comigo. Será um prazer. Que legal. Com certeza eu vou. Com certeza. Ricardo, eu queria pedir uma dica para você, que eu sempre peço aqui para os empreendedores, para essas pessoas que têm o sonho de ter um negócio próprio, né? Que tá com esse sonho, às vezes já tem um tempo, ou assim, já tá vendo só esse caminho, né? Mas ainda tá com medo de começar, não sabe se realmente é para ele, não sabe dar o primeiro passo. Que dica que você dá para essas pessoas?
Henrique, é difícil a gente falar, cada um tem uma necessidade, cada negócio tem uma peculiaridade, mas o que eu posso dizer é o seguinte, além de tudo isso que a gente já falou aqui, pesquise o seu negócio, procure saber mais sobre o seu negócio, procure se colocar na posição de um consumidor. A pessoa iria até o seu negócio, você acha que ela consumiria o que você está propondo, está querendo vender? Precisa fazer uma autoanálise de tudo, sabe? Assim, uma autoanálise. Ver de você, se você está disposto a fazer aquilo, se você está disposto a dedicar seu tempo àquilo. Mas, assim, resumidamente, a dica seria procure estudar sobre o seu negócio. Eu sei que no começo, a gente, mesmo passando por todo esse estudo, essa pesquisa, a gente fica inseguro, né? Um frio na barriga, às vezes protelando um pouco o dia da inauguração, meio inseguro se vai dar certo ou não. Isso faz parte. Mas não abra no escuro. Não abra no escuro. Procure pesquisar. Se for alguma coisa de gastronômico, procure pesquisar receitas que tenham uma condução, a mesma condução na cozinha, que não seja coisas muito fora daquilo que vocês estão acostumados a fazer. Começa pequeno, começa com o que você tem. E é isso, assim. Não tem muito mais como falar, porque são, como eu falei, são muitas coisas diferentes, né, que está em mente das pessoas. Algum aí está querendo montar uma oficina, talvez, mas procure estudar sobre as oficinas, como é que funciona, se tem mão de obra especializada para isso. Que nem eu montei a minha costureira, a minha coisa lá, tinha todo mundo, mas não tinha costureira especializada para mexer com plástico, então não adianta, você não fica precisa de algo mais. Mas é isso, estude sobre o seu negócio, pesquise, não entre no escuro. Que legal, que legal. Eu acredito muito nisso também. E as dicas também é a sua história, né? Essa história já serve como dica também. Ricardo, agradeço novamente por você ter cedido o seu tempo, investido o seu tempo aqui no Projeto Empreender Mais. Fiquei muito contente de conhecer você, a sua trajetória, a sua história, você como pessoa. Cara, muito contente por você ter passado aqui pro Projeto Empreender Mais. Vou bastante aí no café pra gente bater um papo, você contar um pouco da história aí, dos objetos aí, de tudo que Será um prazer. foi feito aí. Agradeço muito, viu, por esse bate-papo aqui. Henrique, eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com você. Eu não te conheço pessoalmente, mas deu para a gente perceber aqui que você é um cara que está muito interessado, muito focado naquilo que você acredita, que é esse programa, e eu fico muito feliz. Se eu puder ajudar de outra forma, eu estou aqui à disposição. Se quiser bater um papo de novo outro dia, ficarei muito honrado. E para todo mundo que está ouvindo a gente aí, se precisar de algo que eu possa ajudar, algum conselho, se bem que conselho a gente... Mas qualquer dica que eu puder passar, eu estou à disposição, tá? Agradeço muito o tempo de ter passado aqui com você. Muito obrigado. Legal. Tchau, tchau, Ricardo. Tchau. Tchau.